E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida que vai fazer você perceber que Magnus Carlsen é o protagonista do anime. Não tem muito que a gente possa fazer a respeito. Ele pode fazer o que ele quiser e ele ainda vai ganhar. Porque nessa partida contra um jogador que é perene no top 5, Yan Nepomniachtchi, um jogador que já foi candidato a campeão mundial várias vezes, o Magnus joga todos os lances de abertura que você não deve jogar e ainda assim ele acaba vencendo uma partida belíssima de defesa. Vamos lá, temos peão em E4 por parte das brancas, cavalo em F6, até aqui tudo bem, a defesa Alekhine, ameaçando o peão de E4 e convencendo o peão a avançar, porque o jogador de preta geralmente mantém o cavalo no centro e vai questionar esse peão com o peão em D6. Então a ideia natural dessa abertura seria algo como cavalo em D5, D4 por parte das brancas, às vezes C4 chutando o cavalo também, mas mais comumente D4 no alto nível, e D6 e a gente questiona o peãozinho que avançou e vai desenvolvendo, colocando pressão nesse peão. Isso é o normal, isso é o que o Alekhine queria, né? Quando ele desenvolveu a defesa Alekhine, eu imagino que essa era a ideia dele, não que o Magnus joga aqui. O Magnus volta o cavalo para G8. Olha só, totalmente desrespeitando o adversário, já que ele estava vencendo o match. Isso daqui foi no Speed Chess Championship, o Magnus estava vencendo de 17-9. E o Nepo joga D4, essencialmente ficando 3 lanças à frente na abertura. O Magnus aqui, ó, já deixou o Nepo jogar D4, E4 e E5 e ele ainda não jogou nada. Vem a ideia do D6, tentando pressionar o centro das brancas, mas isso daqui já é uma posição bem inferior, porque as brancas, com todo esse tempo, vão conseguir gerar ameaças antes das pretas. Você vai ver que pro Magnus aqui fica bem complicado se o Nepo jogar direitinho. Temos cavalo em F3, defendendo o peão, e o Magnus não captura, que seria o correto aqui. O correto seria capturar, porque o jogador de brancas teria que tomar de cavalo, movimentando o cavalo 2 vezes e perdendo um dos seus peões centrais, né? Porque se ele toma de peão, essencialmente a troca de damas igualiza o jogo, porque a gente vai para um final onde a perda de tempo não é tão, né, problemática. Mas o Magnus joga C6, que é outro lance que não faz nada, né? Aqui o Nepo joga cavalo em C3, desenvolvendo normalmente. O Magnus joga bispo em G4, desenvolvendo com uma cravada no cavalo de F3, que é um lance bacana, porque, em suma, ele vai pressionar bastante o peão de E5. Então, primeiro ele ameaça um dos defensores, para depois pressionar o peão com cavalo em D7. Temos bispo em E2, cavalo em D7, justamente a ideia. Nessa posição, não é tão simples como o jogador de brancas castiga as pretas, mas brancas estão bem melhores se encontrarem alguns lances precisos. Aqui, por exemplo, a linha que o Nepo deveria ter jogado, e assim, é uma partida de blitz, então caso ele não encontre alguma coisa, não é porque ele é ruim nem nada, é porque são linhas de computador, muito mais fácil para o Stockfish sugerir essas coisas do que para o ser humano encontrar durante o jogo. Eu mostro mais para vocês verem a beleza da posição. Mas o que o Nepo deveria ter jogado é o lance cavalo em G5. Olha que lance bacana. Esse lance força a troca da única peça desenvolvida das pretas. E ao forçar essa troca, coloca a dama na cara do rei e ameaça peão por peão e você não poderia tomar de volta. Dessa maneira, você vai ser forçado a jogar um lance como E6, que é mais um lance de peão, você ainda não está desenvolvendo, e teríamos dama em H5, ameaçando o checkmate, forçando o jogador de pretas a ir fazendo várias fraquezas posicionais, vários lances de peão, um atrás do outro. G6, aí vem dama em F3 ameaçando checkmate de novo, você tem que desenvolver o cavalo pro canto, aí ele perde o encanto, como todo mundo sabe, e a posição fica muito amarga para as pretas. Isso é o que o Nepo deveria ter jogado, no entanto, ele joga peão toma. Até aqui, nada demais. Peão toma ainda é um bom lance, o Magnus captura de volta, e ele deixa passar a ideia principal que castigaria muito o jogador de pretas aqui, que é o avanço de peão D5. Esse daqui é um sacrifício de peão, porque a ideia não é você tomar de volta, né? Então, quando você avança D5, pretas, é claro, podem capturar, mas a ideia para as brancas é deixar essa estrutura do jeito que tá. Peões dobrados, isolados, no centro do tabuleiro. Brancas vão só seguir desenvolvendo, fazer o roque, por exemplo, e a posição das pretas tá uma porcaria, sinceramente, né? Não dá para desenvolver nada confortavelmente, o bispo só tem a casa de E7, esses peões aqui, espera que sejam ambos perdidos no longo prazo, por serem fraquezas muito difíceis de defender, e branca já tem 1, 2, 3 lances de desenvolvimento e o roque, e pretas ainda estão longe de tirarem esse rei do centro. O que o Nepo faz? Ele faz o roque, que é um lance que segue muitos princípios, mas de maneira geral, pretas já estão bem, né? Nessa posição, pretas vão poder jogar o D5, e agora igualizou a posição, né? Por incrível que pareça, por mais desagradável que seja a ideia de torre 1 na cara do rei, não tem nada. Temos, na verdade, cavalo em F6 por parte do Magnus, ficando de olho no avanço D5,
mas o Nepo deixa passar de novo, porque o D5 aqui ainda pode ser jogado. Ao invés disso, ele joga o H3 e temos a troca do bispo pelo cavalo. E agora o Magnus consegue jogar o D5, basicamente sem problemas na estrutura de peões. O rei já está seguro e a posição já está igual. Vem torre cheque por parte do Nepo, bispo em E7 cobrindo e bispo em F4 que o Magnus utiliza para ganhar um pouco de tempo. Ele vê que o bispo não está muito bem posicionado na casa de F4 e ele faz uma manobra bem inteligente. Ele vê que o cavalo de D7 não é uma peça particularmente ativa. Então ele joga cavalo em F8, visando manobrá-lo ou para a casa de E6 ou para a casa de G6 com tempo no bispo. Temos então dama em D3, cavalo em E6 com tempo e bispo na casa de E5 e finalmente o Magnus faz o roque. Aqui a partida já está completamente igual. Queria eu ter essa habilidade de dar 3 lances para o meu adversário na abertura e o meu adversário ser um dos melhores jogadores da história do xadrez e ainda assim pegar uma posição como essa no 15º lance, né? O Magnus aqui não tem nenhum problema. Vem então o cavalo em E2, tentando trazer o cavalo para o ataque na ala do rei que o Nepo está preparando e bispo em D6 visando tirar o par de bispos do adversário. Cavalo em G3, essa manobra é bem típica. Esse cavalo agora pode pular para a casa de F4, pode pular para a casa de H5 no futuro, auxiliar no ataque. Temos bispo por bispo e cavalo em D7 pressionando um pouquinho o peão da casa de E5. Aqui o Nepo joga cavalo em F5 e essa posição parece um tanto quanto perigosa. Na verdade, eu acredito que muita gente aqui perderia isso daqui de pretas, viu? Porque o cavalo tá na cara do seu rei. O cavalo, obviamente, quer pular na casa de D6, mas o Magnus não vê perigo nisso. Ele calcula muito rapidamente e joga o melhor lance da posição, G6, chutando o cavalo. E a ideia do lance G6 é que, ao permitir cavalo em D6, não existe perigo nenhum, porque você pode capturar o peão, né? E a ideia é que se torre toma cavalo, dama toma cavalo. Isso daqui é uma tática muito simples para os caras desse nível. Bem, cavalo vai para H6 com cheque no rei. Em G7 chutando o cavalo e cavalo vai para a casa de G4. O Magnus então chuta o cavalo do Nepo mais uma vez com o peão em H5 e nessa posição nós temos uma coisa muito interessante. O mais correto para o Nepo seria simplesmente voltar o cavalo para a casa de H2. E voltar o cavalo para a casa de H2 leva a uma partida muito tranquila para os dois jogadores, né? O cavalo não é a faca mais afiada da gaveta. No entanto, pelo menos você não perde o peão de E5. O Nepo, no entanto, joga cavalo em E3. Ele pendurou um peão? Qual que é a situação aqui, né? Você pode tomar o peão de E5 e não tem ameaça nenhuma? Aí, eu gostaria que você pausasse o vídeo aqui agora e tentasse encontrar qual é a justificativa do Ian Nepomniachtchi para pendurar, abre aspas, esse peão. E eu gostaria que você calculasse até o final da linha e decidisse quem é que ganha, viu? Se você não tenta pausar e calcular, então você acaba não melhorando. Então, eu realmente te aconselho a tentar resolver o exercício. E aí? Pausou? Eu espero que sim, e caso você tenha encontrado o golpe tático do Nepo, eu espero que você tenha visto que ele não funciona. Temos cavalo por peão de E5 e a ideia do Nepo é agora cavalo em F5 cheque. Esse lance é muito bacana porque tá entregando o cavalo com um golpe, né, um ataque descoberto no cavalo de E5. Nessa situação, se você aceitar o cavalo do Nepo, o peão por cavalo de F5, as brancas já estão bem melhores, né? Então se você aceita o cavalo, ele toma o teu cavalo. E o problema real da posição é que você tem uma estrutura de peões muito ruim ao redor do seu rei. Você tem um peão a mais temporariamente, mas o seu rei está muito inseguro e você certamente vai perder. Agora, cadê a refutação então? Você não pode simplesmente voltar com o seu rei. Não pode jogar rei H8, rei G8, rei H7, né? Nesse caso, se você joga qualquer um desses lances, ele toma o seu cavalo de graça e novamente, você aceitar o cavalo dele aqui é mais ou menos um suicídio. Por consequência, a refutação, quando o Magnus aceita esse peão, ele está mais do que disposto a liderar as tropas com o seu rei na frente. Quando vem cavalo em F5, ele joga rei em F6, eu vou defender o meu cavalo. Você luta bravamente por mim, mas quando chega a hora, o rei tem que defender as peças, né? Só que isso, obviamente, vai levar o ataque fulminante torre por cavalo, caminhando o rei para a casa de E5. Se eu te mostrar essa posição, né? Se eu te mostrar essa posição aqui, eu tenho certeza que sem barrinha de avaliação, sem saber que é Magnus contra Nepo, você vai me dizer que brancas estão ganhando. O ataque das brancas aqui é fulminante. O rei das pretas está completamente inseguro no centro, rodeado por peças inimigas e a torre está vindo com cheque. A realidade é que não. Essa posição é defensável para as pretas. As pretas não somente conseguem defender, como o jogador de pretas consegue vencer.
se e somente se ele encontra todos os recursos defensivos. Então, vamos lá. Dama cheque aqui não leva nada, porque você literalmente, né, só toma o cavalo. Então tem que ser torre em um cheque. E o rei volta para F6. E agora o Nepo segue atacando. Ele tira o cavalo aqui de uma casa onde ele pode ser capturado, joga cavalo em D4. E nessa posição ele está ofertando uma troca de cavalo. Você pode pensar, ah, eu tô ganhando, né? Eu tô com uma peça a mais, porque o adversário sacrificou. Por consequência, na verdade a peça a mais não, eu tô com a qualidade a mais de um peão, que dá 3 pontos, dá uma peça. Mas enfim, você pode estar pensando, ah, eu quero simplificar, eu quero trocar peça, cavalo por cavalo. Nada disso, meu amigo, cavalo por cavalo, e a dama não te deixa escapar, né? A dama te corta toda essa diagonal. E você, na verdade, vai levar checkmate nos próximos lances. Nessa situação, seu rei pode ir para F5 ou G5, os dois levam mate. Se rei em F5, dama em E5 é mate. Se rei em G5, algo muito semelhante, né? Primeiro, ele não deixa você escapar para a casa de H6, muito importante o lance dama em E3, impede o escape, o rei tem que se manter no centro e aqui ele vai levar mate, não importa onde ele vá. Se vier para F6, dama em E5, se vier para F5, dama em E5 também. Se vier para cá, aí dama em F4 é um belo de um checkmate também. Por consequência, o Magnus apenas defende o cavalo, joga a torre em 8. Até aqui tudo bem, né? Esses lances que o Magnus jogou são tranquilos. Só que agora o Nepo joga um lance muito difícil de defender. Ele joga dama C3 e ele está alinhando um cheque descoberto. Se você, por um acaso, capturar o cavalo, é exatamente a mesma sequência. Você tomar, você vai levar aquela mesma situação, né? Dama por cavalo, em G5. Aqui dama em E3 já não funciona mais porque não tem um cavalo, mas ele tem dama em D2, ele vai manter o seu rei no centro e você vai levar um baita de um ataque. Então trocar cavalos aqui não é suficiente. Ao mesmo tempo, você não tem muito para onde esconder o rei. Se você jogar um lance como cavalo em E7, por exemplo, o jogador de brancas vai jogar cavalo por cavalo, e nessa situação aqui, por exemplo, você não poderia só tomar de volta com o peão de F, porque a dama infiltra na casa de G7, e na verdade você tá levando um ataque violento e você não vai sair desse jogo com a vitória. Portanto, quando vem dama em C3, essa é uma situação onde existe apenas um lance defensivo que funciona. Tem apenas um. Eu gostaria que você pausasse o vídeo agora, já deixa o seu like se você estiver curtindo e tenta me dizer qual é o recurso defensivo que o Magnus encontrou. Pausou? Eu espero que sim. Caso você tenha encontrado um incrível dama B6, cara, meus parabéns. Esse estava realmente muito difícil. Não encontraria nem 1 milhão de anos. Qual que é a justificativa do lance? A justificativa é que qualquer descoberto de cavalo não funciona. O lance mais natural é cavalo por cavalo. Problema, né? Peão em D4. E agora eu cortei a circulação de toda a sua posição. A dama não tá mais dando cheque, certo? Se dama toma, por exemplo, a gente vai para uma situação onde a sua dama não tá mais defendendo a torre. Então, ó, se dama toma, para trocar damas, dama por dama, cavalo por dama, torre por torre. Temos um final ganho para o Magnus. Se por um acaso cavalo toma, torre toma torre, dama toma torre e cai o cavalo. E novamente nós temos um final ganho para o Magnus, porque a gente tem torre contra bispo. Nessa posição, então, quando vem o dama em B6, o Nepo calcula tudo. Ele vai para um ataque desesperado, ele sacrifica a torre no cavalo, porque a torre cairia no final de todas aquelas sequências. Temos peão toma, dama em E3 por parte do Nepo, né, basicamente pressionando um pouquinho o peão. E E5 forçando então uma troca de damas, porque o cavalo teria que se movimentar. E o Nepo abandona. É isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se sim, deixa um like, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.